Depois que você faz todas esses cálculos, chega a todas essas respostas, não adianta você apresentar isso para o cliente, porque ele não vai conseguir extrair as melhores informações daqui. Você tem que apresentar para o cliente todas essas informações de uma forma que seja simples e didática, para que ele saiba o que ele precisa fazer mensalmente, para que ele estabeleça metas e o quanto de vantagem financeira você vai trazer para ele, tá? Para isso, tem a ferramenta de apresentação. Pode ser, você pode desenvolver a sua própria ferramenta num Canva, você pode desenvolver num PowerPoint. A gente desenvolveu a ferramenta de apresentação antes, a gente usava o PowerPoint, por quê? Porque cada planejador vinha e colocava a sua logo aqui. A ideia é que o cliente esteja em contato com a sua logo, além da logo da Sync também, que é a ferramenta, a plataforma que você utiliza. E aí você vai personalizar essa apresentação para o seu cliente, de acordo com todas essas informações que você coletou. E aqui a gente já está falando da apresentação de consultoria. Como não fazer uma apresentação de consultoria? Você não pode fazer uma apresentação de consultoria entregando um conteúdo que não é benéfico para o seu cliente, entregando um conteúdo que ele não vai conseguir extrair as melhores lições, os melhores aprendizados. Você não pode fazer uma apresentação de consultoria em que você não passe de forma simples e direta e transforme termos complexos em estratégias simples e de fácil entendimento. Então você precisa, qual é o jeito certo? Usar ilustrações, fazer uma apresentação que você cria uma linha de raciocínio, conduz esse cliente ao longo de uma jornada para que ele entenda o que precisa ser feito. Aqui na Sync a gente divide essa apresentação em duas reuniões, tá? Na primeira reunião a gente vai mostrar conceitos e a segunda reunião a gente entrega o planejamento. Aqui a gente tem na primeira reunião as pautas do que vai ser visto, os diferenciais do seu cliente ter você como planejador financeiro, coloca os objetivos e alinha com ele os objetivos que foram coletados lá na primeira reunião, por nível de prioridade, e já começa a introduzir o cliente sobre cada um dos pilares da metodologia. E aqui na metodologia, assim, que a gente tem 5 pilares para a liberdade financeira do cliente. E esses 5 pilares, é importante já introduzir o que vai ser tratado em cada um desses pilares, porque depois a gente vai entrar fundo em cada um desses pilares. Na gestão financeira, a gente vai falar da base, que é da educação. Na gestão de riscos, a gente vai falar da proteção, da segurança, da gestão de ativos, do acúmulo e da expansão, da tributação e sucessão e da gestão de metas para garantir que ele conquiste os objetivos. Depois que a gente faz essa introdução, a gente vai entrar fundo em cada um desses pilares. Começando com a gestão financeira, a gente vai explicar sobre a necessidade e a importância do fluxo de caixa e que para ele poupar de forma regular e de forma constante, ele precisa se pagar em primeiro lugar sempre. Já vai revisitar o conceito do modelo 50-30-20. Dentro de gestão financeira, vai mostrar aqui, através de uma ilustração, as duas principais variáveis no mundo dos investimentos, que é o tempo e a constância. E aqui vai mostrar que não importa ele aportar mais tendo pouco tempo, não importa ele aportar menos tendo mais tempo, o resultado final é o mesmo. O ideal é que ele siga constante, procure aumentar esse aporte com o passar do tempo. Aqui a gente já vai introduzir sobre como aumentar os benefícios no dia a dia e reduzir alguns gastos, como, por exemplo, tarifas de conta, benefícios de cartão de crédito, e já introduzir ele sobre o mundo das milhas. A gente vai falar sobre gestão de riscos, que é o segundo pilar, e introduzir sobre os 3 tipos de proteção: proteção pessoal, patrimonial e profissional. Proteção pessoal a gente vai dividir em vida, acidentes e saúde, proteção patrimonial em bens e profissional em responsabilidade civil. Na gestão de ativos, que é o terceiro pilar, a gente vai introduzir sobre os investimentos, conceito de prazos, conceitos de mercado, conceitos básicos, que é a tríade dos investimentos. Você vai falar sobre tabela de tributação, como é que funciona a tributação nos investimentos comuns. Em longo prazo, a gente vai falar de aposentadoria, qual é a diferença dos investimentos comuns para a previdência privada. Já mostrar as vantagens da previdência privada para o cliente e dentro de gestão de ativos.
já vai pincelar também sobre as diferentes estratégias gerais de aquisição, tá? O objetivo de tudo isso, dessa primeira reunião, é passar os conceitos, o que vale a pena, o que não vale de cada uma das estratégias de aquisições, falar sobre planejamento sucessório e fazer um overview. O objetivo da primeira reunião é entregar todo o conhecimento técnico. É uma reunião mais maçante, mas é fundamental para que o cliente entenda os conceitos por trás do planejamento financeiro. E a segunda reunião, aí de fato a gente vai entrar na parte avançada de cada um dos pilares, trazer os conceitos que foram aplicados na montagem de consultoria, extrair os insights necessários. Na parte de gestão de risco, tem a parte de segurança, né, que a gente vai falar quais são as coberturas necessárias do cliente, para ele ter um seguro, por exemplo. Se para aquele cliente é necessário uma cobertura de vida ou somente uma cobertura de acidentes, vai suprir o que ele precisa hoje. Quais são as coberturas, como foi feito esse cálculo, que é essa parte aqui de gestão de riscos do cliente. E aí você pega todas essas informações e começa a imputar dentro da apresentação para ficar de forma simples e didática. Já a gestão de ativos, começando pelo curto prazo, que é a reserva de emergência, vai dividir em reserva mínima, reserva média e reserva ideal, que o cliente nesse cenário já vai começar com a reserva de emergência montada na reserva ideal. Tem a gestão de ativos, as 3 formas diferentes que a gente tem de administrar os investimentos, através de uma carteira administrada, através de um gerente de banco e através de um assessor. Tem a projeção de acúmulo de médio prazo, e aqui, ó, caso o cliente aporte R$ 500 por mês, a gente tem, de acordo com diferentes perfis, a projeção que o cliente vai ter de acúmulo de capital nos próximos 5 anos. Já vai trazer essa projeção e trabalhar essa projeção, mostrar para o cliente a importância dele se desafiar e poupar de fato a mais. Para o longo prazo, já tem a projeção de acúmulo da Previdência, que é aquela projeção que foi feita com os aportes de R$ 200, sempre evidenciando que o cliente tem que começar a pensar em aportar mais na linha do tempo por causa do juro real, que vai ser um juros descontando a inflação, vai ser de fato o poder de compra que ele vai ter. Depois disso, a gente vai para a aquisição de bens, a estratégia personalizada para a aquisição do imóvel que ele deseja, ou para a aquisição do automóvel que ele deseja, a estratégia de planejamento tributário, de planejamento sucessório, também personalizada, vai colocar aqui, vai extrair da ferramenta e colocar aqui. Revisitar os conceitos de tributação, né, a tabela de tributação, e chegar no planejamento financeiro, que é o compilado de todas essas informações, dividindo em curto prazo, reserva, médio prazo, objetivos, viagens, objetivos futuros, e longo prazo, que é o quanto ele vai ter de acúmulo na Previdência, já trabalhando uma linha de segurança, que é a cobertura que ele vai ter através do seguro, que saindo de hoje até o momento da independência financeira dele, ele vai conquistar todos os objetivos e que esse planejamento foi levado em consideração segurança, flexibilidade e rentabilidade, o montante necessário para a conquista dos objetivos que ele desejou, que ele colocou como meta, e que isso tudo cabe no orçamento desse cliente.